Dia de duelo decisivo na Série B. Tudo que você precisa saber aqui sobre a partida de hoje entre Goiás e Vasco da Gama. Jogo que acontece às 7 horas da noite no estádio da Serrinha. Vou passar aqui para vocês as prováveis escalações tanto do Goiás quanto também do Vasco. Bom, esses serão os tópicos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo também. Se inscrever em nosso canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui falando sobre o Goiás aqui no Black Cartel. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do jogão, que o Goiás terá logo mais às 7 horas da noite contra a equipe do Vasco. Partida aí válida pela 8ª rodada da Série B, que acontecerá no estádio da Serrinha. No começo da semana eu até cheguei a trazer aqui algumas informações que o técnico Pintado, por esse desgaste dentro do elenco, o Goiás jogou aí 7 vezes em menos de um mês, então os jogadores estavam realmente natural estar um pouco mais cansados. Entretanto, a princípio o treinador não irá poupar nenhum jogador aqui de forma titular em relação às suas últimas escalações. Eu fiquei em dúvida, às vezes, como por exemplo, os dois zagueiros, tanto o David Duarte e o Reinaldo já está jogando aí desde o início da Série B e não são substituídos. Também o Caio Vinícius, que tem uma sequência muito grande, o Bruno Mezenga, o Manga. Então assim, eu pensei que ele iria fazer alguma outra alteração, mas a princípio não, porque é um jogo muito complicado, não dá para o Goiás ir vacilar e, por exemplo, testar novos jogadores. A gente vai jogar agora na quarta-feira, o próximo jogo é no sábado. Então aí teremos apenas também 3 dias de descanso para esse duelo também muito complicado, que é contra o Vitória, lá no Barradão. Um jogo também muito tenso, Série B esse ano realmente não tem muita brincadeira, Enfim, para o jogo de hoje, o Goiás aí, a princípio irá contar com a mesma escalação do duelo do último jogo, no clássico contra o Vila Nova, com o Tadeu no gol, os dois zagueiros formados aí com o David Duarte e também o Reinaldo, lateral direito o Apodi, pela esquerda o Hugo, os dois volantes o Breno e o Caio Vinícius, um pouco mais avançado o Elvis, o camisa 10 e também o Luan Dias, um pouco mais pela direita. No ataque, o Bruno Mezenga como centroavante mesmo e o Aleph Manga aí pelo lado esquerdo do campo, já que o Luan Dias ele meio que substituiu a posição do Dieguinho ou do Dadá Belmonte, mais ou menos. Então, ele ficará um pouco mais avançado, o Luan Dias, pelo lado direito. Apenas um jogador está fora desse jogo de hoje, que será o Dieguinho, que ainda está aí no departamento médico e de pendurados, caso levem o seu terceiro cartão amarelo nessa Série B, não poderão jogar contra o Vitória. Serão aí o Hugo, lateral esquerdo, o Reinaldo, zagueiro, o Elvis e o Caio Vinícius ali no meio de campo. Então, torcer aí, para eles não tomarem cartões nesse jogo, ou pelo menos não todos eles, que são ótimos jogadores, sem dúvidas farão muita falta aí no Goiás caso tomem o seu terceiro cartão amarelo da Série B, o que é inevitável, Uma hora pode acontecer, mas que seja em uma sequência um pouco menos dura do que essa que o Goiás terá agora pela frente. Um jogo aí muito complicado, O Goiás que, com a vitória do Sampaio Corrêa ontem, caiu para a 4ª colocação. O Esmeraldino aí tem 12 pontos conquistados até agora na Série B e conta com uma premiação muito importante para os jogadores, Caso termine aí o mês dentro do G4, tem uma bonificação bacana para a comissão técnica também, os atletas. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu falei sobre isso ontem, beleza? E lembrando aí, o Goiás está em 4º, tem 12 pontos, o Vasco tem 10 pontos e está em 7º. Então, caso o Goiás perder para o Vasco, já é garantia aí que sairíamos do G4. Outro clube que poderá aí passar o Goiás pode ser o Brusque, que tem 10 pontos e está em 8º lugar. Lembrando que o Brusque ainda ele tem um jogo a menos em relação aos outros times, já que ele folgou em alguma dessas rodadas passadas. O Brusque encara nessa quarta-feira às 5 horas da tarde o Brasil de Pelotas em casa, então o Goiás já vai entrar em campo sabendo do resultado dessa partida também. Outro que poderá aí passar o Goiás deve ser o Guarani, mas o Guarani também tem um jogo muito tenso, que é contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Então acredito que o Guarani não irá ganhar e tirar esse saldo de gol, que é de 5, em relação ao Goiás. Enfim, o Esmeraldino, o ideal realmente é vencer essa partida. Pelo lado do Vasco, a equipe que não vem jogando muito bem nos últimos jogos. Os torcedores ainda pegam um pouco no pé, mas ganhou os seus 2 últimos duelos aí em casa contra o CRB por 3-0 e o Brusque na última rodada por 2-1, um gol aí praticamente do último lance da partida.
Para esse jogo, o Vasco terá alguns problemas, né? O que é bom para o Goiás visando esse lado, já que ele não poderá contar aí com o meia Marquinhos Gabriel, que foi aí preservado desse jogo, estava jogando já numa sequência muito grande, além do Zeca, o lateral esquerdo, que é muito bom de bola, e o meia atacante Riquelme, jogador também que vinha jogando nos últimos jogos. No mais, a escalação aí do técnico Marcelo Cabo deverá ser com Vanderlei no gol, lateral direito Léo Matos, zagueiro Hernando, ex-Goiás, né? O Leandro Castan e o lateral esquerdo o MT. No meio de campo, o Bruno Gomes, o Andrei e o Galarza, um pouco mais avançado, o Sarrafiore. Atacantes, o Cano e o Morato, que para mim assim é o mais perigoso, né? Realmente dessa equipe do Vasco, são os dois atacantes e os dois zagueiros para mim, com toda certeza são os melhores do time, o Leandro Castan e o Hernando, e na frente aí o Cano e o Morato, muito perigoso também. Posso considerar o Sarrafiore também, o Goiás aí, ficar atento para esse jogo de logo mais. Eu quero que você deixe aqui embaixo o seu palpite para essa partida complicada, né? Quero também que você deixe aqui qual alteração você faria caso fosse alguma modificação em relação aos últimos jogos. É muito importante a sua opinião.